Fala pessoal, tudo bem? Vamos então para mais uma videoaula, uma revolta. Faltava essa revolta para completar a revolta da República, né? Claro que o cangaço ele vem desde do início ali do finalzinho, né? Do Brasil Império, da monarquia, né, do segundo reinado, e já vem a proclamação da república. O cangaço ele vai se destacar muito na região do Nordeste brasileiro, ou seja, eles vão andar muito no sertão, na caatinga, sabe, aquela região mais seca, afastada da cidade. Eles vão ter o conhecimento do local, vão andar em grupos e ainda por cima o principal personagem, né, do cangaço é o Lampião. Né? O Lampião está em todas as obras da literatura, em filmes, enfim, representando a cultura nordestina também, tá? E um detalhe, existe grupos, são 3 grupos do cangaço, 3 tipos de grupos. Existe a galera que apoia a população, que apoia o cangaço, né? Acoberta eles na sua residência, na sua fazenda. Existe a galera que é contra o cangaço, né? Mas o cangaço é uma forma de resistência contra aquela política manipuladora do coronel na região do Nordeste. Por quê? Porque o coronel ele vai conseguir ganhar o título, né, de coronel lá na criação da Guarda Nacional. E o cangaço vem dos vaqueiros lá da balaiada. Surge já o movimento do cangaço, tá? Cuidado, não vai botar isso na prova, mas é dos vaqueiros que vai surgir o movimento do cangaço. Cangaço sabe aquela carroça de boi? O professor aqui do Rio Grande do Sul, tá? Mas sabe aquela carroça de boi que carrega 2 bois assim, tem um negócio? É aquilo lá, porque eles andam com a arma assim, né? E a cultura do cangaço, além de ser violenta, eles eram ladrões baratos, né? Roubavam casas, mas tem 2 detalhes que tem que entender. O primeiro, né, é a estética do cangaceiro. Ele é totalmente vaidoso com a sua imagem, até que o chapéu do Lampião é cheio de apetrechos, enfim, medalhas e tal, né? E Lampião por quê? Mesmo que ele usava óculos, o Lampião, eu tô falando do Lampião agora, né? Mesmo que ele usasse óculos, ele dava tantos tiros que aquelas armas que tem 2 tiros, né? Então não é essa metralhadora de hoje, né? Que tu vai entrar no exército aí e tal, nas forças armadas, tu aperta um botão, sai tantas balas por minuto. Naquela época era 2 tiros, né? Essa é aquela fumaceira toda, né? Enfim, cara, então Lampião porque ele não parava de dar tiro. Ele não parava de dar tiro em momento algum de noite. A espingarda dele era igual a um lampião. Por isso que é o Lampião, o cangaceiro, né? O cangaceiro mais famoso. Então, eles eram vaidosos, né? Quando eles furtavam, eles roubavam as casas dos coronéis, dos fazendeiros lá. Eles roubavam perfume, roupa, tudo bem bonito. Apesar que viviam no meio do mato também, né? No meio do mato não, afastado da cidade. E eles conheciam toda aquela região. Bora pra aula agora, né? Pronto. Bom, aqui é a região, ó. Vamos lá. Nordeste, Pará, né? Maranhão, Paraíba, Bahia, Pernambuco, Recife não. Pernambuco, Recife, enfim. Ceará, Alagoas, toda essa região. Tá aqui, ó. Quer ver, ó? Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Bahia, toda essa região tinha o movimento cangaço. O que é o cangaço? Isso é questão de Enem, né? Gabarito A, B, C, D, questão do Enem. É um fenômeno social ocorrido na segunda metade do século XIX até 1940, sendo localizado principalmente no sertão nordestino, tá? Então o prof trouxe o mapa ali, a região que acontece, tá? Os motivos, cara, vem desde a época, o norte do país, o nordeste, os cachorros vão começar a latir agora, mas espero que não atrapalhe a aula, senão o prof grava a aula de novo pra vocês, não tem problema, tá? Mas é o seguinte, desde a época lá da colônia, cara, a decadência da economia do açúcar, a economia vai ficar toda centralizada no sudeste, no sudeste, né, em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a economia do café, enfim. A transferência da capital do norte para o Rio de Janeiro por causa do ciclo do ouro também,
né? O cultivo do café no Vale do Paraíba, posteriormente para o Oeste Paulista e Minas Gerais, tá? A liderança no Nordeste pelos coronéis latifundiários que adquiriram a patente da Guarda Nacional. Isso é questão de ESA, tá? Por que aconteceu o movimento cangaço? Que era, cara, era uma resistência contra aquela política mal sucedida, aquela política centralizadora, né, violenta do coronel, que ele acabou ganhando esse título através da Guarda Nacional lá, que o governo precisava ter o seu exército, então vai fazer a Guarda Nacional, vai organizar a Guarda Nacional por estado, e quando precisar todo mundo luta em prol da regência, em prol do império do Brasil, tá? Liderança do Norte, bom, já falei. Surge o movimento... deixei o slide sebastianismo. Não tem... Esquece o movimento sebastianismo, tá? Bora pra aula. Vambora. Organização dos cangaceiros. A organização dos cangaceiros, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Tá muito grande o slide agora. A organização dos cangaceiros. Ó, a rota do cangaço ali, ó. Pernambuco ali, Recife, enfim, como o professor colocou. A imagem de baixo é o mapa da Grota do Angico. É onde foi morto o Lampião e a Maria Bonita, tá? Então, a organização. Eles... grandes conhecedores da Caatinga, formado por 3 grupos. Quais são eles? Os jagunços, mercenários e cangaceiros. São esses, tá? Cangaceiros independentes, né? Jagunços prestavam serviço para os coronéis. Mercenários prestavam serviços políticos locais, assim, segurança para alguma pessoa, tá? E os cangaceiros independentes agiam com autonomia pelo sertão. Esta prática ficou conhecida como banditismo social. Isso é mais questão de Enem, tá? Não é muito... questão da coisa. Um detalhe, tá? A maioria dos cangaceiros, cara, eles eram muito religiosos, cara. Então eles não assaltavam igreja, até que às vezes furtavam, mas assim, ó, não eram violentos, eles respeitavam, roubavam pra dar pra igreja também, ajudava bastante, tá? E a participação da sociedade, os coiteiros. O que são os coiteiros? Pessoas simpáticas à causa, ou seja, dava abrigo ao cangaço depois de algum ataque, algum furto. Tá? Avisava quando chegava a polícia, enfim, diversas coisas. O Lampião. Galera, eu acho que tá um pouco acelerado essa aula, mas vamos lá. O Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, tá? Entrou no grupo que era liderado por Jesuíno Brilhante, o Senhor Pereira, tá? Ele casou com Maria Bonita, Maria Gomes de Oliveira, Maria Bonita. Olha só, ele recebeu... Onde é que o cangaço ficou muito mais forte, tá? Isso aí a ESA adora. Ele recebeu o convite pelo Floro Bartolomeu e Padim Cícero, né, que é o padre Cícero, para participar com o grupo dele na Guarda Nacional do Norte, do Nordeste do país, contra a coluna Prestes, que ia passar lá. O Lampião falou, não, eu aceito. Só que quando ele falou que ele aceitava, ele ganhou um monte... O governo armou o cangaço mais ainda. Só que o Lampião percebeu que todos os crimes que ele tinha cometido não tinha perdão. Então ele falou, quer saber? Eu aceito. Mas no fim ele mentiu e não lutou, tá? E a morte, né? Um detalhe, a morte. Mas antes de falar da morte, teve vários grupos já que caçaram o Lampião. Eram muitos grupos, tá? E esses caras que caçavam o Lampião nas cidades e tal, eram contratados, mercenários, eram os volantes. E o volante é o Sebastião Vieira dos Santos, que matou o Lampião, tá? Aonde? Na Grota do Angico. Então, galera, sobre o Lampião, são esses os principais pontos que tem que estar atento para a prova da ESA. Claro que a entrada da Maria Bonita para o grupo do cangaço com o Lampião vai deixar um pouco mais humanitário a questão da ação dos cangaceiros, porque daí todos vão querer ter sua parceira ali, enfim e tal, e vai deixar um pouco mais humanitário, não vai ter tanta bandidagem assim como eles eram, né, porque eles eram bandido mesmo, eles matavam. E aqui, galera, essa imagem aqui, ó, é quando ele foi morto, tá? A cabeça de todos ali, Maria Bonita, do Lampião, tudo. Depois foi lá pra Salvador, pro museu, enfim, tá? Então, sobre o Lampião, era isso. Espero que a aula tenha ficado completinha, né? Qualquer dúvida, chama o professor lá no Instagram, @história toda, tá?
Militar blindado, ô, tamo junto. Vamos com tudo pra essa prova. Vamos gabaritar essa prova. Tchau, galera. Um abraço.